Seis em cada 10 brasileiros já se arrependeram de terem emprestado dinheiro a amigos. É o que aponta a pesquisa realizada pela Serasa, que constatou também que 82% das pessoas, ou 8 de cada 10, já ajudaram financeiramente alguém próximo e 67% já pediram dinheiro emprestado para um amigo. Além de arrependimento, o empréstimo de dinheiro para pessoas próximas também não raramente causa briga. 3 em cada 10 entrevistados admitem que se afastaram de amigos por causa de desentendimentos envolvendo questões financeiras e 40% até ficaram com o nome sujo por causa de colegas. Ainda de acordo com o levantamento, não por acaso, 58% são categóricos. Para eles, dinheiro e amizade não se misturam. Da Rádio 2, Milena Abreu. Começam a valer as novas regras para reajuste de planos de celular e internet no país. As medidas foram incluídas na atualização do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, da Anatel. Entre as mudanças está a forma de reajuste de preços. A partir de agora, eles só podem ser aplicados após 1 ano de contrato. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a informação sobre a modalidade escolhida pelo consumidor deve ser apresentada de forma clara e em destaque. As regras sobre cortes de serviços também foram alteradas. O cliente só pode ficar sem celular e internet 15 dias após a notificação de atraso. Além disso, mesmo durante a suspensão, o consumidor pode continuar fazendo chamadas para serviços de emergência e para a própria operadora. E mais, é possível optar por manter apenas parte do serviço, com o pagamento proporcional, sem custos extras. E só depois de 2 meses a operadora pode rescindir o contrato, desde que o cliente já tenha sido informado. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Em 4 meses da safra 25-26 de cana-de-açúcar, que começou em abril, a moagem no país chegou a 306 milhões de toneladas, quase 30 milhões a menos que no mesmo período do ano passado. Os dados são da Única, entidade que reúne as indústrias do setor sucro-alcooleiro. A chuva, que ficou abaixo do esperado no verão e acima do esperado durante a colheita, é uma das explicações. A safra até agora está mais açucareira, com 52% da cana transformados em açúcar e 48% em etanol. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Em 2024, a cobertura vacinal contra o HPV no Brasil avançou de forma significativa. Meninas e meninos de 9 a 14 anos são o público-alvo da imunização pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Entre as meninas, mais de 82% foram vacinadas, resultado que supera a média global, que é de apenas 12%, segundo a Organização Mundial da Saúde. Já entre os meninos da mesma faixa etária, a cobertura chegou a 67%, impulsionada principalmente pela retomada das campanhas nacionais e pelas mobilizações regionais, além da vacinação nas escolas. A vacina contra o HPV protege contra diferentes tipos de cânceres, como o de colo do útero, ânus, pênis, garganta e pescoço, além das verrugas genitais. Seguindo as recomendações internacionais, desde o ano passado, o Brasil adotou o esquema vacinal de dose única para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Para pessoas imunocomprometidas ou vítimas de violência sexual, o esquema vacinal continua com 2 ou 3 doses, conforme indicação médica. Vale lembrar que, além do SUS, a vacina contra o HPV também está disponível na rede particular e pode ser aplicada em pessoas de 9 a 45 anos, sem restrições específicas. Da Rádio 2, Milena Abreu. O número de jornalistas mortos em Israel é maior do que o registrado em qualquer guerra na história do mundo. De acordo com o Sindicato de Jornalistas Palestinos, perto de 250 profissionais da imprensa
foram assassinados desde 7 de outubro de 2023. O número representa mais mortes de jornalistas que a soma de outros 7 grandes conflitos, como as 2 guerras mundiais, a Guerra Civil Americana, a da Síria, do Vietnã e os conflitos na Iugoslávia e na Ucrânia. Os dados foram reunidos pelo Memorial Freedom Forum. Na lista estão os nomes dos jornalistas assassinados em guerras armadas ao longo da história. Só não estão na relação os profissionais que perderam a vida na Ucrânia. Nesse caso, o cálculo foi feito pelo Comitê de Proteção dos Jornalistas. Para as entidades de classe que representam esses profissionais no mundo, Israel promove ataques deliberados para impedir a cobertura na faixa de Gaza e, assim, silenciar os jornalistas. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O Brasil registrou em agosto o menor número de queimadas por mês desde o início do monitoramento do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 1998. Ao todo, no 8º mês deste ano, foram 17.943 focos de calor, uma queda de 62% em relação à média histórica de agosto, e é a primeira vez que o número ficou abaixo de 20 mil. Especialistas apontam que a redução se deve tanto ao clima mais favorável depois de anos de secas intensas, quanto a medidas de prevenção mais fortes, como a contratação antecipada de brigadistas e mais recursos para os combates. Apesar do alívio, setembro é um mês considerado crítico e o governo federal já se reuniu com governadores de estados da região da Amazônia, do Pantanal e do Cerrado para alinhar estratégias. Além do reforço de aeronaves, viaturas e brigadistas, o Fundo Amazônia vai destinar 150 milhões para ações no Cerrado e no Pantanal. Da Rádio 2, Milena Abreu. Atenção, Brasil! Nova Friburgo, município serrano do estado do Rio de Janeiro, na região centro-norte fluminense, já se prepara para viver mais uma vez o Dia Mundial da Criatividade. Depois do sucesso em 2025, a expectativa para abril de 2026 é ainda maior. Fique ligado e acompanhe as novidades. Criatividade transforma o mundo e começa por Nova Friburgo. Apoio Web Rádio Top Serrana. O governo federal lançou nesta quinta-feira, 4 de setembro, o programa Gás do Povo, que vai substituir o Auxílio Gás. A ideia é garantir botijão de gás de graça para as famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico. Em vez de receber dinheiro, as famílias terão uma espécie de cupom ou voucher para pagar o botijão. É um código que vai poder ser retirado em lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. Esse voucher será trocado diretamente por um botijão em pontos de venda credenciados. Serão cerca de 58 mil pontos de revenda credenciados em todo o país. Os locais terão identificação com a placa "Aqui tem Gás do Povo". Poderão receber famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa. O pagamento do Gás do Povo começa em novembro e a meta é atender 15 milhões e 500 mil famílias, cerca de 10 milhões de famílias a mais em relação às que estavam recebendo o Auxílio Gás. Pelos cálculos do governo, o programa deve custar cerca de 6 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. Da Rádio 2, Milena Abreu. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proíbe a ANEEL, que promete medir os níveis de glicose. A proibição da Anvisa vale para a venda, distribuição, importação, manipulação, propaganda e uso de qualquer produto do tipo, que não necessita de agulha. De acordo com a Anvisa, o ANEEL promete medir os níveis de glicose, oxigênio e atividade cardíaca, sem precisar furar o dedo para colher sangue. Mas, segundo a agência, não há nenhuma base científica que comprove a eficácia. Além disso, os produtos Anel para acupressão Glucomax e Glicomax não possuem registro no órgão. Eles têm sido anunciados e colocados à venda em sites e nas redes sociais, como Instagram, Facebook e TikTok. Os anúncios utilizam inclusive imagens de pessoas famosas com o objetivo de enganar o consumidor. A Anvisa reforça que produtos sem registro ou regularização não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia.
portanto, representam sérios riscos à saúde e devem ser denunciados. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O preço da cesta básica em agosto caiu em 24 das 27 capitais brasileiras. As maiores reduções foram registradas em Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Vitória e São Luís, todas com queda acima de 3%. Entre os produtos que mais contribuíram para a queda estão tomate, arroz, feijão, café e carne bovina. Os dados são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada nesta sexta-feira pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e pela CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. Nas cidades do Norte e do Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores dos alimentos básicos foram registrados em Aracaju, Maceió, Salvador e Natal. A comparação dos valores da cesta de agosto de 2024 com agosto deste ano mostrou que nas 17 capitais onde a pesquisa era realizada nesse período, houve alta de preço em todas, com variações entre 3,3% em Belém e 18% em Recife, no acumulado do ano, ou seja, de janeiro a agosto de 2025, nas 17 capitais pesquisadas, 13 cidades tiveram alta e 4 apresentaram queda. As maiores elevações ocorreram em Fortaleza, Recife e Salvador. As capitais com variação negativa foram Goiânia, Brasília, Vitória e Campo Grande. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. O leilão do Túnel Santos Guarujá, o primeiro projeto de túnel submerso do Brasil, aconteceu nesta sexta-feira. 2 empresas participaram do certame e a vencedora foi a construtora portuguesa Mota-Engil, que ofereceu desconto de 0,5% para a contraprestação pública. A empresa espanhola que se interessou não ofereceu desconto. O projeto tem investimento estimado em 6 bilhões e 800 milhões de reais e aporte público de até 5 bilhões e 100 milhões de reais, divididos entre Estado e União. O contrato de 32 anos contempla construção, operação e manutenção do empreendimento e prevê o pagamento mensal de pouco mais de 438 milhões de reais pelo Estado de São Paulo por 24 anos de concessão. O leilão aconteceu na sede da B3 em São Paulo e contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dos ministros Fernando Haddad, da Fazenda, Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, Márcio França, de Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, e também com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Esse será o primeiro túnel submerso do Brasil e deve diminuir o tempo de deslocamento entre as cidades de Santos e Guarujá, de 1 hora para cerca de 5 minutos. A estrutura vai beneficiar 2 milhões de moradores dos 2 municípios. A estimativa do governo paulista é de que o túnel impulsione a economia da Baixada Santista e gere cerca de 9 mil empregos. Atualmente, a travessia é feita por balsas num tempo médio de 20 minutos, mas com filas, o tempo chega a 1 hora. Pela rodovia, o percurso também leva em torno de 1 hora. O túnel Santos-Guarujá terá 1,5 km de extensão, mais da metade abaixo do canal portuário, e terá 3 faixas por sentido, uma exclusiva para o veículo leve sobre trilhos, o VLT, além de passagem para pedestres, ciclistas e galeria de serviços. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. A
produção industrial diminuiu no país no mês de julho. Dados divulgados pelo IBGE revelam que a queda média foi de 0,2% na comparação com junho. Já quando a comparação é com julho do ano passado, o resultado fica no campo positivo, com alta de 0,2%. Os números do Instituto mostram que, em julho deste ano, 13 das 25 atividades industriais recuaram, com destaque negativo para o comportamento das indústrias de metalurgia, impressão e reprodução de gravações, bebidas e equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos. Por outro lado, algumas indústrias produziram mais na passagem de junho para julho e impediram uma variação negativa maior da indústria. Nesse sentido, os destaques positivos foram as indústrias de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, as indústrias de alimentícios, as indústrias extrativas e as de produtos químicos. Ainda de acordo com o IBGE, com o resultado de julho, a produção industrial se encontra 1,7% acima do patamar pré-pandemia, que é o mês de fevereiro de 2020, mas ainda 15,3% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Da Rádio 2, Milena Abreu. No Brasil, 14 crianças são internadas por hora vítimas de acidentes. Só no ano passado foram 123.933 internações por esse motivo. As vítimas são crianças e adolescentes de até 14 anos. Na média, são 334 internações por dia, ou seja, 14 por hora no país. As informações são de uma pesquisa da Aldeias Infantis SOS. A organização comanda um movimento global sobre cuidados infantis e da família. Para o estudo foram analisados dados do DataSUS do Ministério da Saúde. A principal causa de acidentes é a lesão não intencional de crianças e adolescentes, com 44% dos casos. Na sequência estão queimaduras e acidentes de trânsito. Outros acidentes comuns que costumam ser motivo de internação são intoxicação, afogamento, sufocamento e incidentes com armas de fogo. Na comparação com 2023, o total de hospitalizações aumentou 2,2%, principalmente por afogamento, que teve alta de 11,8%. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Mais de 1 milhão de pessoas vivem com algum tipo de transtorno mental, incluindo ansiedade e depressão em todo o mundo. O alerta é da Organização Mundial da Saúde, que afirma que esses problemas afetam todas as idades e todas as classes sociais e já são a segunda maior causa de incapacidade a longo prazo. Para a OMS, investir em saúde mental é investir em pessoas e em economias. Os cuidados devem ser tratados como um direito básico, não como um privilégio. Ainda de acordo com a entidade, uma das consequências mais devastadoras dos transtornos mentais são os suicídios. Em 2021, 721 mil pessoas perderam a vida dessa forma em todo o mundo. Apesar dos esforços, o mundo está longe de alcançar a meta da ONU de reduzir em 1/3 as taxas desse tipo de morte até 2030. No ritmo atual, segundo a OMS, a queda não deve passar de 12%. Além do impacto humano, os custos econômicos também são enormes. Só a depressão e a ansiedade, para se ter uma ideia, geram perdas de cerca de $1 trilhão por ano em produtividade. Da Rádio 2, Milena Abreu. Ultraprocessados integram boa parte da dieta dos brasileiros. É o que revela uma pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. De acordo com o estudo, em média, 20% da ingestão calórica dos brasileiros contém ultraprocessados. São alimentos industriais como salgadinhos, biscoitos recheados, sorvetes, pizzas congeladas e bebidas lácteas aromatizadas e adoçadas, por exemplo. Eles contêm conservantes, saborizantes e corantes e estão ligados a várias doenças crônicas. Para a pesquisa, os especialistas fizeram uma estimativa com base no Censo Demográfico de 2010 e consideraram fatores como localização geográfica, sexo, idade, renda
escolaridade e raça. A média é de consumo de 20% de ultraprocessados na dieta dos brasileiros, mas em algumas capitais, como Florianópolis, esse índice pode chegar a 30%. Mesmo alto, ainda é menor do que o registrado em alguns países, como os Estados Unidos. Pesquisas apontam que mais da metade das calorias consumidas por lá vem desses alimentos. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A Receita Federal anunciou nesta terça-feira, 2 de setembro, que já quitou todas as restituições do Imposto de Renda 2025. Com isso, o quinto lote, que estava previsto para ser liberado no fim deste mês, foi cancelado. De acordo com o fisco, 22.679.085 contribuintes que entregaram a declaração de ajuste anual dentro do prazo e sem inconsistências já receberam os valores devidos. Os depósitos somaram ao todo pouco mais de 36.690 milhões de reais. Ainda segundo a Receita, quem tem valores a receber, mas não foi contemplado em nenhum dos 4 lotes liberados, deve checar a situação da declaração no site da Receita, na área Meu Imposto de Renda. Se aparecer alguma pendência, é preciso corrigir os dados, enviando uma declaração retificadora. Da Rádio 2, Milena Abreu. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.